Olá, tudo bem? Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos seguir aqui com o nosso segundo vídeo, falando aqui da Semana da Paixão de Cristo. E eu quero relembrar aos amados o que é a Paixão de Cristo. E a Paixão de Cristo são os últimos acontecimentos de Jesus antes da sua crucificação. É o seu sofrimento, toda aquela situação, aquele momento que ele viveu de angústia, de dor, de sofrimento ali, antes de ser crucificado, tá? Então eu quero trazer aqui para os amados os relatos da sua semana. No vídeo anterior eu falei sobre o domingo e a segunda. Hoje eu quero falar sobre a terça e a quarta. Então vamos para o texto bíblico, Mateus capítulo 21, a partir do verso 23. Já começa o relato aqui no dia da terça-feira. Eu quero dizer para vocês, inclusive, que por que esses dias da semana? Segundo alguns estudiosos, esses são os acontecimentos de acordo com os dias da semana. Por isso que eu quero trazer essas informações, porque nós estamos na semana que a gente chama também a Semana da Páscoa, porque domingo já é o dia da celebração da Páscoa, domingo próximo se celebra a ressurreição de Jesus, e por isso eu quero então trazer conhecimento aqui para você, para nós. É claro que é sempre bom a gente buscar esses conhecimentos, tá bom? O verso 23 de Mateus diz que, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas e quem te deu essa autoridade? Bom, nós já vimos aqui que quando Jesus chega na terça-feira no templo, ele já começa sendo questionado. Então ele começa a ensinar no templo e os religiosos lá começam a discutir com Jesus. Esse episódio também se encontra em Marcos, tá? Lá no capítulo 11, e também em Lucas, no capítulo 20. E depois que ele volta aí para Jerusalém, no templo, e se dirige para ensinar, para pregar o evangelho, a palavra de Deus, e os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, esses que eram os religiosos, que viviam uma religiosidade, sabe? Aqueles religiosos que querem saber de tudo da Bíblia, da religião, mas não vivem a palavra, certo? Esses são os religiosos que querem guardar as leis, mas não querem viver o que Deus ensina. Então eles se aproximaram de Jesus para confrontá-lo acerca dos últimos acontecimentos. Jesus estava pregando sobre a escatologia, sobre a vinda, sobre a morte, ressurreição, sobre a salvação, e eles indagaram Jesus, questionaram Jesus. Eles queriam achar algum motivo para poder prender Jesus. Então, nesse contexto, Jesus ele conta algumas parábolas, tá? E no verso 28 aqui da palavra de Deus, ele conta inclusive a parábola dos dois filhos. No capítulo 21, verso 28, ele conta a parábola dos dois filhos. Nesse exato momento, ele fala que um certo homem tinha dois filhos, chegando e manda o primeiro filho a trabalhar, e ele diz que sim, mas ele não foi. Depois ele fala para o segundo filho para trabalhar na vinha, ele diz que não, mas ele foi. E Jesus então pergunta qual dos dois fez a vontade do Pai, Então começou ali aquela discussão no meio dos escribas, dos fariseus ali, dos anciãos, tá? Na sequência, nós temos também a parábola dos lavradores maus, no verso 33 até o 46. Nós temos também na sequência aí a parábola das bodas do filho do rei. Então, nós vimos aqui a sequência de acontecimentos. Depois, ainda na terça-feira, consta no registro de Marcos e Lucas, porque não tem em Mateus, mas em Marcos e Lucas, Marcos 12 e Lucas 21, conta sobre o momento da oferta, onde a viúva pobre, aquela pobre viúva, entregou a sua oferta
certo? E os evangelhos de Marcos e Lucas registram essa conhecida passagem bíblica da maior oferta, que ela entregou a oferta com amor, com alegria. Era os últimos vinténs, né, que ela tinha ali, mas entregou com amor. Então, depois, na sequência, nós temos o sermão escatológico de Jesus. Já em Mateus 24, ele já conta, né, dos últimos acontecimentos, e esse momento foi muito importante, né? Nessa ocasião, Jesus falou da destruição do templo, ou seja, do templo e a vinda do Filho do Homem, ou seja, ele falou da sua segunda vinda. Ele faz um discurso, e então esse discurso no capítulo 24, aqui de Mateus, é conhecido como o sermão profético, ou então o sermão escatológico de Jesus. Aí ele fala da destruição do templo, fala do princípio das dores, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem, e ele vai falando de tudo isso para as pessoas que estavam ali, para o público. Isso foi na terça-feira, tá bom? E aí, em sequência, já na quarta-feira, surge ali o plano de matar Jesus. E aí, nessa quarta-feira, tá, no capítulo 26 de Mateus, nós já vimos aqui esse acontecimento, né, do plano de tirar a vida de Jesus. E o texto diz no verso 1 que Jesus, tendo acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebra-se a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Tá? Então Jesus avisou seus discípulos que em 2 dias ele seria entregue para ser morto, ser crucificado. E o mesmo texto informa que os príncipes, né, dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo estavam se reunindo para planejarem ali a prisão e a sua morte. Na sequência, no verso 6, Jesus já em Betânia, né, no verso 6 diz que Jesus estava já em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Aí aqui, nessa ocasião, ele conta a história então de uma mulher com um vaso de alabastro, portando então esse unguento que é muito caro, de grande valor. E o texto diz que ela derramou esse unguento sobre a sua cabeça. O próprio Jesus relacionou a atitude dessa mulher como uma preparação do seu corpo para o sepultamento. No verso 12, ele diz o que? Olha, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Tá? Então ele começa a contar, a narrar ali os últimos acontecimentos, antes inclusive da Páscoa, da celebração, da ceia, da crucificação. E em Betânia essa mulher se aproxima com esse unguento, que é um óleo muito precioso, é um perfume, né, muito caro. E no verso 14 até o 16 de Mateus 26 fala da conspiração contra Jesus, tá? Lucas também registra e Marcos também registra, e foi exatamente nesse momento onde ele fala que entre eles havia um dos 12, né, que trairia, e Judas Iscariotes foi procurar os príncipes dos sacerdotes com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus. Isso foi na quarta-feira, tá? Diz o texto que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, tá, que me quereis dar e vou-lo entregarei, tá? Então ele foi o autor aí dessa façanha toda, desse pacto de traição, dessa conspiração contra Jesus. Isso na quarta-feira, ok? Então nós encerramos aqui a quarta-feira, falamos da terça e da quarta, e aí no próximo vídeo vamos apresentar aqui a quinta e a sexta-feira, os dois dias seguintes dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos da vida de Jesus. Amém? Obrigado, Deus abençoe a sua vida.
No próximo vídeo, fique conosco também e acompanhe aí a trajetória de Jesus da última semana antes da sua crucificação. Até lá, Deus te abençoe.